Boa tarde a todos, bem-vindos. Para quem não me conhece, sou a Diana Nasser, presidente do Columbia Alumni Association de São Paulo. Hoje recebemos o professor Rodrigo Soares com um tema muito importante. Neste momento de evidência da saúde pública, o professor Rodrigo Soares, especialista em políticas públicas e economia da saúde, fala sobre a reestruturação e expansão do sistema de saúde brasileiro. Ele é Lehman Professor of Brazilian Public Policy de Columbia, CIPA. Muito obrigada, Mário Curiqui, por ter convidado o professor Rodrigo Soares. O nosso próximo evento, no dia 5 de outubro, será com o novo presidente do CADE, o Alexandre Cordeiro. Por último, queria mencionar que estamos organizando finalmente uma confraternização no dia 25 de novembro. Iremos visitar a 34ª Bienal. Será uma visita guiada, seguida de um coquetel no rooftop da nossa colega Camila Securato. Espero ver todos lá. Por último, gostaria de convidar a todos a seguirem e curtirem as nossas páginas das mídias sociais. Os links delas e do nosso site vocês encontram facilmente na parte inferior de todos os nossos e-mails. Lá postamos todos os eventos. Bom, obrigada a todos por estarem conosco. Mário, te passo a palavra. Olá, Diana, boa noite a você, boa noite a todos. Professor Rodrigo, bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Falando aqui só, o Rodrigo, eu conheci ele em Colômbia, quando eu estava fazendo a graduação, ele foi meu orientador na minha pesquisa sobre educação, e aqui a gente convidou ele para, como a Diana falou, falar sobre parte de pesquisa dele sobre economia da saúde. Como ela falou, ele é professor hoje no INSPER, da cátedra da Fundação Lehman, e também professor atual licenciado em Colômbia, atuando principalmente na CIPA. Antes ele já foi professor titular na Escola de Economia de São Paulo da FGV, professor na PUC-Rio, professor na University of Maryland e também professor adjunto na Harvard School of Public Health, no Departamento de Population and Global Health. As pesquisa do professor Rodrigo se concentra nas áreas de desenvolvimento econômico, saúde, demografia econômica, economia do trabalho e crime, tendo aí vários papers em todas essas áreas. Ele é Fellow da Econometric Society, membro honorário da Latin American Caribbean Economic Association, Fellow, Research Affiliate do J-POL, América Latina. Ele já atuou como consultor para o Banco Mundial, para o BID, e governos estaduais no Brasil, cobrindo aí temas também relacionados a crime, saúde e desenvolvimento. Ele possui graduação em Economia pelo FMG, mestrado pela PUC-Rio e doutorado pela Universidade de Chicago, onde defendeu a tese dele sobre a orientação do Nobel Gary Becker em 2002. Professor, agora você pode já iniciar, acho que você vai compartilhar seus slides, E aqui eu vou permitindo, a gente tem pessoas entrando ao longo, eu vou permitindo a entrada das pessoas, mas pode iniciar. Quem tiver dúvida pode colocar no chat, ou ao fim a gente vai ter um tempo para Q&A também, caso vocês queiram fazer perguntas. Aqui a conversa deve durar por volta de uns 40 minutos, e o resto será para pergunta, para a gente terminar no horário. Rodrigo, muito obrigado. A palavra é sua. Muito obrigado, Mário. Muito obrigado, Diana, também pelo convite. É um prazer estar aqui. Como o Mário disse, a gente já se conhece há alguns anos, desde Colômbia, então foi um prazer receber o convite dele. E um prazer estar aqui falando um pouquinho de pesquisas que eu fiz no passado e também que se relaciona muito com temas mais atuais. Então, Mário, por favor, também, se eu me exceder no tempo, fique à vontade para me avisar e me cortar, hein? Porque, como você se lembra, na sala de aula é difícil da gente se controlar aqui na célula. Eu até pus aqui um cronômetro, mas se eu passar, me avisa, por favor. Então, obrigado novamente pelo convite, Mário e Diana. É um prazer estar falando com os alunos de Colômbia aqui. Uma pena não ser presencial, mas tenho certeza que em breve vamos estar de volta. Então, vou falar um pouco sobre, como eu falei, sobre o SUS, na verdade, sobre o processo de universalização de saúde no Brasil, tentando ligar um pouco ao papel que ele teve historicamente e também aos eventos recentes, e o que poderia ter sido, digamos assim. Então,
essa é mais ou menos a ideia geral. Eu vou abordar 4 temas gerais, bem brevemente, não vou me estender muito em nenhum deles. Vou falar um pouquinho sobre o padrão de melhorias na saúde no mundo em desenvolvimento ao longo, você pode pensar aí no período pós-guerra, desde os anos 60, 50. Depois vou falar um pouquinho do SUS e falar um pouco de algumas pesquisas que eu fiz sobre qual foi o impacto do SUS sobre melhorias de saúde no país. Depois falar um pouquinho mais, uma reflexão mais de política pública sobre o SUS no processo da pandemia, né? No processo recente da pandemia, e concluir com alguns desafios que a gente tem se movendo para frente, mais em termos do SUS, não da pandemia especificamente, né? Então, é meio um passado, presente e futuro da universalização da saúde no Brasil, a tentativa de universalização do acesso à saúde no Brasil. Tá? Então, como eu disse, vou começar com uma visão um pouco mais ampla sobre mudanças na saúde nesse período do pós-guerra. Pode pensar nos últimos 50, 60 anos, né? E a despeito do que a gente normalmente escuta, na verdade, saúde é provavelmente uma das áreas onde o progresso em termos de desenvolvimento global foi mais inequívoco, né, nesse período do pós-guerra. Então, um período no qual a gente teve ganhos que foram realmente generalizados de saúde. Esses ganhos, na maioria das vezes, tiveram um papel equalizador. Então, se você olhar para a desigualdade de saúde entre nações nos anos 50 até ano 2010, 2020, obviamente, agora com a pandemia é um caso à parte, mas até 2010, digamos, no geral, o que a gente viu nesse período foi uma redução significativa nas desigualdades em saúde entre países, talvez com algumas poucas exceções, a maior parte das exceções concentrada na África subsaariana, nos países realmente mais pobres do mundo, né? E mesmo esses, nos últimos 20 anos, acho que começaram a melhorar um pouco em termos relativos. E uma coisa que também ficou clara nesse período pós-guerra, e que essas mudanças na saúde, de certa forma, desafiaram uma visão que era prevalente, eu diria, provavelmente até os anos 80, até pelo menos o trabalho do Samuel Preston, que foi um grande demógrafo, um dos maiores demógrafos e que documentou esse fenômeno pela primeira vez. Na verdade, o que foi documentado é que esses ganhos de saúde no pós-guerra, eles começaram a se tornar cada vez mais dissociados de crescimento econômico puro. Então, a visão de economista dos anos 70, 80, seria uma visão de que, na verdade, saúde vai melhorar quando o país crescer. Então, o país cresce, prospera e a saúde melhora como um resultado. E que seria muito difícil mudar padrões de saúde na população sem ter um crescimento econômico por trás disso, né? E esse é o processo que ficou claro. Ganhos em saúde se tornaram crescentemente mais dissociados, na verdade, de melhorias em condições socioeconômicas nesse período do pós-guerra. Tem uma literatura enorme em saúde pública e em demografia tentando entender exatamente por quê e o papel de diferentes fatores nesse processo. Uma parte disso é simplesmente difusão de conhecimento, entendimento da teoria dos germes, né, e que você tem que ferver a água antes de dar para uma criança, que você tomando determinadas precauções básicas, você pode evitar uma morte infantil decorrente de diarreia, por exemplo, e outras coisas provavelmente vieram de intervenções de saúde pública mais estrito senso, como as campanhas de vacinação, que foram muito bem sucedidas, principalmente a partir dos anos 70 e 80, desenvolvimento de infraestrutura de saúde pública e coisas do gênero, né? O fato é que, nesse período do pós-guerra, essas mudanças levaram, em alguns casos, a aumentos significativos de esperança de vida, por exemplo, na melhoria de saúde, sem um crescimento econômico claro, né? Isso tem uma série de implicações, tanto para comportamento econômico, comportamento demográfico, quanto para bem-estar, que também foram exploradas, né? E tudo isso que eu disse, na verdade, é sintetizado da melhor forma nessa curva que é chamada da curva de Preston, né? Exatamente por causa do Samuel Preston que eu mencionei para vocês. Isso é basicamente a relação entre renda per capita aqui no eixo horizontal e esperança de vida ao nascer no eixo vertical.
Se a gente olha para essa relação num ano específico, então, por exemplo, essa linha mais leve, que é 1960, essa relação certamente é positiva, indicando que países que têm uma renda maior definitivamente têm também esperança de vida maior. Mas a grande constatação do Preston, que já foi repetida várias vezes ao longo da história, é que, na verdade, essa relação entre renda per capita e esperança de vida ela veio se deslocando ao longo do tempo, nesse período pós-guerra, né? Então, por exemplo, o que a gente tem aqui é essa mesma curva estimada para os anos 90 e 2000, né? E essa curva está inteiramente acima da curva anterior. Em particular, você pegando níveis mais baixos de renda, você vê que determinados países tiveram ganhos de esperança de vida, em alguns casos, próximo de 10 anos de esperança de vida ao nascer, com muito pouco crescimento econômico, né? Então, isso aqui também não é um artifício gráfico, isso, de fato, você pode identificar nos dados casos específicos de países que tiveram melhorias substantivas na esperança de vida sem ter tido necessariamente crescimento econômico. Então, essa, de certa forma, é uma relação que mudou muito a forma como os economistas olham para essa evolução de saúde, né? E como saúde também pode acabar por si só impactando outras dimensões do comportamento, né? No caso da América Latina, a gente pode mais ou menos dividir isso, a grosso modo, mais ou menos em 2 períodos, né? Então, a gente teve ganhos muito substantivos de esperança de vida e melhorias na saúde no imediato pós-guerra, e depois, mais recentemente, nos últimos 20 anos, isso voltou a ganhar algum fôlego, né? Esses ganhos iniciais foram associados a esses primeiros processos que eu disse de difusão de conhecimento, de expansão de cobertura de vacinação, melhoria de infraestrutura de saúde pública, muito concentrado em doenças infecciosas, do que a gente chama dos primeiros estágios ali da transição epidemiológica. E, mais recentemente, vários desses países na região passaram por processos de reestruturação dos sistemas de saúde públicos, né? Ou, na verdade, talvez a melhor forma de dizer seria que, na verdade, passaram por criações de sistemas de saúde de fato públicos, né? Porque antes eles eram desenhados para cobrir uma parte muito, muito pequena da população, né? Isso veio no bojo, isso aconteceu no Brasil, mas não só no Brasil, veio no bojo de um movimento na direção de tentar universalizar acesso à saúde de alguma forma, né? E vários países tomaram iniciativas nesse sentido. O caso do Brasil, que é o que a gente vai estar conversando em mais detalhe, é o modelo do SUS, que é um modelo obviamente, com problemas de racionamento, de dificuldade de acesso, mas, a rigor, no papel, um modelo onde serviços são de graça para qualquer pessoa e a provisão é dominantemente uma provisão pública, né? Na verdade, é um modelo que é relativamente raro em países em desenvolvimento, né? No caso da América Latina, é o caso do Brasil, é o caso da Argentina, mas é um exemplo que é raro no sul da Ásia, por exemplo, é um desenho que é raro no Sudeste Asiático também, em termos de países em desenvolvimento, e também é um desenho que é raro na África, por exemplo, né? É o desenho dominante na Europa Ocidental, né? Mas se você vê, por exemplo, os casos da Colômbia e México, que são mais semelhantes aos casos mais típicos do sul da Ásia também, são desenhos onde você tem um sistema subsidiado, as pessoas têm um plano de saúde subsidiado pelo governo, né? No caso da Colômbia, é desenhado para trabalhadores do setor informal, mas, a rigor, é um plano de saúde que tem um rol de hospitais que podem ser acessados, tem um rol de serviços que podem ser acessados. E no México é mais ou menos parecido e também é desenhado para famílias de status socioeconômico mais baixos, né? Então, o modelo do Brasil, entre países em desenvolvimento, não é o mais comum, né? E cada um desses vai ter seus custos e benefícios, né? A gente sabe, como no caso dos Estados Unidos ilustra isso, como também a pulverização na provisão de serviços e de planos de saúde gera incentivos também muito perversos do ponto de vista de funcionamento e de encarecimento do sistema, né? Então, cada um desses modelos tem seus benefícios e também seus custos, tá?
Então, vou passar, depois dessa introdução, entrar um pouquinho mais em detalhe no caso do SUS, do que, de fato, ele representou, e vou falar sinteticamente sobre sobre uma pesquisa que a gente fez, tentando avaliar o impacto que ele teve sobre provisão e sobre resultados de saúde no Brasil em uma dimensão específica, né, que vai ser saúde ao nascer, né? Mas o SUS no Brasil é o resultado da Constituição de 98, né, que a gente vê muito comumente no debate, que estabelecia, né, em termos bem genéricos, direito gratuito, universal e igualitário a serviço de saúde, né, para toda a população do país, né? Isso veio na Constituição de 88, foi regulamentado, de fato, nos anos 90, e foi nos anos 90 que se criou o SUS propriamente dito, o Sistema Unificado de Saúde, onde isso foi, no fundo, um resultado de um esforço gigantesco da comunidade de saúde pública e de epidemiologia, tentando entender as melhores experiências desse tipo de desenho e tentando traduzir essas experiências para o Brasil. Então, tivemos uma série de projetos piloto nesse período inicial que levaram, de certa forma, através de algum aprendizado, ao que a gente concebe como o SUS hoje, né? Então, acho que tem dois pontos essenciais nesse processo. De certa forma, a gente tem que dar um passo atrás e entender o que era a provisão de saúde, entre aspas, pública no Brasil até a Constituição. E era um caso parecido na maioria dos países latino-americanos, por exemplo, né? Na verdade, era um desenho corporativo, né, meio herdado ali do varguismo, né, baseado em categorias profissionais. Então, um modelo parecido com o modelo do norte da Europa, né, da Europa mais fria, digamos, né, que é um modelo onde você, sendo um trabalhador do setor do comércio, você teria acesso aos serviços de saúde que eram providos pela Instituição de Seguridade Social dos trabalhadores do comércio, né? Você, sendo um trabalhador de serviços, você teria acesso à saúde sendo provida pelas instituições de seguridade sociais associadas ao setor de serviços, e assim por diante, né? Então, obviamente, você, nesse desenho corporativo, você tem uma ligação da inserção profissional da pessoa no mercado de trabalho com o acesso ao serviço público de saúde, que pode funcionar muito bem num país onde o mercado é inteiramente formal, né? Agora, no Brasil, pensa nos anos 60, nos anos 70, onde mão de obra formal devia ser em torno de 20%, né? Assim, a massa da população estava, de fato, excluída do desenho do sistema público de saúde. As pessoas falam, mas não tinha acesso a nenhum serviço? Tinha, né? Você tinha iniciativas, dependendo da cidade, dependendo do caso específico, você poderia ter iniciativas filantrópicas associadas à igreja, você poderia ter um centro comunitário de saúde, porque uma prefeitura resolveu fazer isso, você tinha os hospitais universitários de saúde, você tinha os hospitais estaduais, mas você não tinha propriamente um sistema público de saúde, né? Então, na verdade, o que acontecia? Uma população informal, não inserida formalmente no mercado de trabalho, tendo qualquer adversidade em termos de saúde. Se, por acaso, não houvesse algum hospital, alguma clínica filantrópica próxima, essa pessoa ia no hospital público mais próximo, né? Se tivesse com uma unha encravada, né? Porque não tinha, de certa forma, não tinha outra forma de acessar o sistema, né? Então, eu dei esse passo atrás só para tentar dar uma perspectiva, que era um sistema que era desenhado, como muitas coisas na origem da provisão de bens públicos no Brasil, agora é um sistema que era desenhado para uma minoria absoluta da população, né? Não é que tinham algumas pessoas excluídas do sistema público de saúde propriamente dito, é que, na verdade, a maioria esmagadora da população estava excluída desse sistema público de saúde propriamente dito, toda aquela que não tinha uma inserção formal no mercado de trabalho. Então, tinham dois papéis, né? O SUS entrou com um papel duplo, né? Um era, na verdade, expandir acesso e outro era, ao mesmo tempo, enquanto você está expandindo acesso, reorganizar, né?
Então, isso veio combinado num desenho que, na verdade, tinha como uma porta de entrada fundamental o Programa Saúde da Família, né? E as unidades básicas de saúde, que agora muitos mais de nós conhecemos depois da vacinação, né? E isso, de certa forma, foi... Então, houve um redesenho do sistema, onde esse desenho o sistema foi desenhado de uma forma hierárquica, né? Houve uma organização do sistema que, de fato, não existia anteriormente, né? Então, de certa forma, você desenhou esse sistema partindo das clínicas de saúde da família, seria um primeiro ponto de contato dos indivíduos com o sistema público de saúde. Dependendo do lugar, em cima disso, você teria uma UPA, e dependendo do lugar, em cima disso, você teria um hospital, né? A introdução dessas unidades básicas do saúde da família, das equipes de saúde da família, as duas ideias básicas, uma era você estender acesso de atenção básica a uma parte enorme da população que não tinha acesso previamente, e a segunda era, ao fazer isso, você tirar uma pressão dos hospitais de coisas que não deveriam estar chegando aos hospitais, né? Então, condições mais simples, monitoramento de doenças crônicas num estágio mais administrável, digamos, tudo isso você poderia passar para essas clínicas de atenção básica, e os hospitais poderiam ficar com os processos de mais complexidade, né? E, ao mesmo tempo, você estaria reorganizando o sistema, deixando o hospital se concentrar nas coisas mais importantes, e estaria também expandindo o acesso, né? E, de fato, o Programa Saúde da Família, que hoje é a Estratégia Saúde da Família no contexto do SUS, é uma ideia onde você tem um time que é responsável por uma área específica previamente estabelecida, para o número de famílias que ele cobre e mais ou menos monitora, né? E, obviamente, tem uma diferença enorme de qualidade de prefeitura para prefeitura, de lugar para lugar, mas é uma estratégia que foi amplamente bem sucedida, né? E tem bastante evidência disso. Eu vou mostrar alguma parte dessa evidência para vocês, né? Então, acho que, às vezes, muita gente, classe média alta, para cima do Brasil, nem concebe isso, mas, na verdade, o desenho do SUS não é muito diferente do desenho do sistema inglês, né? Do NHS, que é o orgulho nacional, um dos orgulhos nacionais da Inglaterra, né? Que é onde você tem um posto de saúde da família, do médico de família, que é a primeira pessoa que você vai contactar. Você não vai poder cortar esse cara e alcançar níveis superiores do sistema público sem passar por esse primeiro indivíduo. Isso tem uma organização geográfica, você tem equipes cobrindo bairros, e isso vai entrando, a sua porta de entrada, e assim você vai subindo no sistema de saúde. Obviamente, a diferença no Brasil é que você tem uma parcela significativa de classe média que, na verdade, opera à margem desse sistema, né? Mais para a população, para 60% da população brasileira, 70% da população brasileira, é esse sistema que, de fato, funciona, né? E na Inglaterra, a contrapartida é que na Inglaterra, provavelmente, eu não sei o número exato, mas acho que eu não estaria errando muito chutar que provavelmente 90%, 95% da população vai operar através do NHS, uma parcela é só o topo da distribuição que vai acessar serviços privados, né? Acho que era extremamente raro na Inglaterra 20, 30 anos atrás, acho que está se tornando crescentemente mais comum, mas ainda assim é uma parcela muito, muito restrita da população, né? Então, o desenho não é muito diferente. Também, esse é um lado europeu desse desenho, mas na maioria dos países do sul da Europa, você também vai ter um desenho que não é muito diferente disso. Cuba tinha um desenho que era muito parecido com isso, que, de fato, inspirou, no caso brasileiro, um desenho mais específico, mas é parecido com o NHS na realidade, né? A parte dessa classe média que opera no sistema privado, né? Então, tinha esses dois objetivos, que acho que foram os grandes objetivos. Um período de expansão do SUS, no contexto da saúde e do Programa Saúde da Família, que entra nesse bojo de expansão do SUS, acontece a partir de meados dos anos 90 até meados, final dos anos 2000, o período de expansão mais acelerada.
É um momento no qual o Brasil experimenta melhorias substantivas dos indicadores de saúde, né? Então, aqui eu estou destacando alguns pontos. Mortalidade infantil, se você voltar lá em 1970, a mortalidade infantil no Brasil era 114 por mil, então em torno de 11, 12% das crianças morriam no primeiro ano de vida. Em 2010, esse número chegou a 19, hoje deve estar um pouco acima de 10, né? Eu estaria uns 12, 13, não lembro agora do número exato, né? E, na verdade, até recentemente, né, se você olhar de 90 para cá, isso caiu para mais do que metade, né? Caiu para mais do que metade nesses 20 anos entre 90 e 2010. Ao mesmo tempo, você tem uma melhoria também substantiva na esperança de vida, saiu lá de um pouco mais de 50 em 1970, só para fazer um parêntese, para a gente também colocar as coisas em perspectiva. Hoje, uma esperança de vida ao nascer de 50 anos, você só vai achar no mundo na África subsaariana, né? Talvez no Afeganistão também, né? Não vai ter nenhum outro país, por mais pobre que você possa imaginar no mundo hoje, sem estar assolado por uma guerra, ou num determinado momento, quando a AIDS também chegou, de fato, na África, que derrubou as expectativas de vida. Mas hoje, no mundo, esse é o nível de esperança de vida que você só acha nos países mais miseráveis, né? E isso era o nível de esperança do Brasil em 1970, né? E isso teve uma melhoria também vertiginosa. Hoje, em 2010, estava em 73, hoje deve estar chegando em 78, se não me engano, deve estar 77, 78, aproximadamente. Talvez essa ordem de magnitude, talvez eu esteja errando para um a mais, um a menos. E você também tem uma melhoria ali de mais de 6 anos de esperança de vida a nascer nesse momento onde está entrando o SUS, né? Mas é muito difícil, né? E aí entram os economistas, né? É muito difícil a gente simplesmente olhar para essas tendências e entender exatamente o que está determinando o quê. Porque foi um período no qual houve uma melhoria em várias dimensões de provisão de bens públicos no Brasil. Então, só para ilustrar isso, por exemplo, a gente tem um progresso enorme aí desde os anos 70 no acesso à água encanada, nos domicílios brasileiros, com algum progresso a partir dos anos 90. A gente tem um progresso, por exemplo, essa aqui é a questão de coleta de lixo, domicílios com acesso à eletricidade, que tem um impacto enorme sobre a saúde, porque você pode estocar alimentos de forma mais saudável, também aumenta em 10 pontos percentuais. Então, obviamente, há muita coisa acontecendo aqui nesse período. É difícil saber em que medida o SUS foi responsável por essas mudanças ou não, né? Mas a gente tem alguma evidência de que, de fato, mudou muito o acesso à saúde, né? Então, o que a gente tem aqui, o que isso está indicando, o adicional de acesso à saúde que pessoas com diferentes níveis educacionais têm em comparação com uma pessoa com menos de 4 anos de escolaridade, tá? Então, a forma de ler, isso aqui é para os que são mais quantitativamente inclinados, isso aqui é o odds ratio, né, ajustado. Na verdade, esse 1,5 quer dizer que em 1970, uma pessoa que tinha mais de 12 anos de escolaridade tipicamente fazia um uso de serviços de saúde no Brasil 50% maior do que uma pessoa com menos de 4 anos de escolaridade. Esse uso de serviços de saúde é simplesmente a probabilidade de alguém ter usado um serviço de saúde nas últimas 2 semanas, né? Então, uma pessoa com a escolaridade alta tinha um acesso à saúde, interpretando dessa forma, muito maior do que a pessoa com escolaridade baixa no Brasil. Obviamente, estou pensando nisso como uma proxy para desigualdade de acesso entre níveis socioeconômicos, né? E essa desigualdade existia quando você via dos 9 aos 11 anos, também acima de 12 anos. Isso era em 1980. Aqui a gente vê que em 98, isso quando começa a se expandir de fato, entre 94 e 98, é quando começa a se expandir de fato o SUS e a clínica e o sistema de cobertura de saúde da família. E você vê que essas diferenças vão caindo, principalmente entre esses níveis intermediários e níveis mais baixos, né? Então, elas quase desaparecem e, na verdade, mesmo em relação ao nível mais alto, cai bastante e, no final, uma vantagem que era de 50% se torna um pouco acima de 25%. Obviamente, as desigualdades continuam existindo, mas estão mais concentradas no topo e também, e mesmo assim, elas diminuíram, né? Então, parece que alguma coisa poderia
ter sido alcançada, de fato, com essa expansão do SUS. Tá? Então, para discutir o que parece, de fato, ter acontecido, qual parece ter sido o papel da implementação do SUS nesse sentido, eu vou falar um pouco desse meu artigo com a Sônia Balotra, que é uma economista indiana, e com o Rudy Rocha, que é um economista, faz muita coisa sobre a economia da saúde no Brasil, é diretor de pesquisa do IEPS, então as pessoas que acompanham esse debate devem estar familiarizados com o nome dele. Foi meu orientando quando eu era professor da PUC-Rio, muitos anos atrás, meu orientando de doutorado. A gente escreveu muita coisa desde então conjuntamente, tá? E a gente tem esse artigo que o objetivo desse artigo é tentar entender qual foi de fato o impacto da chegada do SUS na redução dessas desigualdades de acesso, na melhoria de acesso de forma geral e também nos resultados de saúde, né? E a gente identifica, para fazer essa análise, de certa forma, o SUS chegou no país, né, no mesmo momento, né, foi implementado de forma no país inteiro no mesmo momento, mas a gente tenta identificar, de fato, o que marcou a chegada do SUS num dado município, né? A incorporação de um município no sistema de saúde nacional, nesse novo desenho do sistema de saúde nacional. E a gente identifica isso com a chegada do Programa de Saúde da Família, que era a porta de entrada do SUS nesse novo desenho hierárquico do sistema. Então, a gente olha tanto para o impacto dessa chegada sobre acesso, também a gente olha para questões associadas àquela reestruturação do sistema de saúde de que a gente falou. Tá? Então, para aqueles que são, novamente, um pouco mais inclinados quantitativamente, isso não é necessário para entender o que eu vou falar depois, mas, na verdade, a gente usa essa entrada paulatina do SUS nos diferentes municípios. Então, o PSF foi chegando nos municípios entre 94 e 96 eram alguns programas piloto, depois essa estratégia de saúde da família foi abraçada e foi implementada de uma forma muito acelerada, né? Então, entre 96 e 2008, a cobertura sai de virtualmente zero para quase 100%, para cima de 95%. Cobertura que eu quero dizer em termos de município, né? Não em termos de população. Em termos de população, ela é bem mais baixa. Mas, inclusive, porque o PSF acaba sendo focado, obviamente, na população mais frágil em termos socioeconômicos, né? Então, mas você tem esse processo de chegada dos municípios que foi muito acelerado e se completou quase completou, né? Não vou falar que chegou em 100%, mas ele quase se completou em pouco mais de 10 anos, né? Começou, de fato, em 96, eu diria, e em 2008, provavelmente, mais de 95%, 96%, 97% dos municípios, naquela altura, já estavam incorporados nessa estratégia de saúde da família. Tá? Então, a gente usa esse processo de chegada do SUS no que é chamado, em termos estatísticos e econométricos, uma estratégia de diferença em diferenças, né? Onde, no fundo, o que a gente faz é relativamente simples, a gente compara a mudança de acesso e mudança de resultados da saúde num município onde o Saúde da Família acabou de chegar com municípios onde ele ainda não tinha chegado, né? E qualquer diferença na tendência que é marcada naquele momento da chegada acaba estatisticamente sendo associada à entrada desse programa, né? Do Programa Saúde da Família. Isso levando em conta também outras diferenças socioeconômicas que você pode tentar controlar para as diferenças socioeconômicas também. Nesse artigo, a gente faz uma coisa, por questões mais metodológicas mesmo, que é focar em resultados de saúde ao nascer, né? Existe um motivo para fazer isso, é que, normalmente, quando a gente está olhando acesso a serviços de saúde, é muito difícil distinguir incidência de uma doença com, na verdade, acesso à saúde, né? Então, se eu vejo mais pessoas fazendo consulta para tratar de câncer, eu não sei se, na verdade, a incidência de câncer na população está aumentando, porque, na verdade, a gente não observa a incidência de câncer na população, é isso que eu tinha que ter dito. A gente não tem uma estimativa anual por município de qual é a incidência de câncer na população. Então, se eu vejo consultas para cuidar de câncer aumentando, eu não sei se a incidência de câncer está aumentando, que seria uma coisa ruim,
ou não sei se, na verdade, as pessoas que já tinham câncer estão tendo mais acesso a tratamento, que seria uma coisa boa, né? Então, por isso, a gente foca em resultados de saúde ao nascer, porque gravidez você consegue ver nos dados, né? Você consegue ver os nascimentos e você consegue ver uma gravidez, então você sabe que existe uma demanda por um pré-natal, por exemplo, né? Para cada nascimento que vai acontecer. Então, é por isso que a gente foca nesse período e a gente se concentra no período de maior expansão do saúde da família, que é ali final dos anos, na verdade, eu acho que a gente começa em 96 e chega até 2008 na análise, né? Mas isso aqui meio sintetiza isso que eu estava falando para vocês antes. Esses mapas estão mostrando basicamente a cobertura municipal do saúde da família por população coberta no município, né? Mas as cores, eu só quero mesmo que vocês se concentram nas cores diferentes de branco, né? Que você vê que a cobertura era bastante limitada em 98, como eu disse, 96 para 98 já tem uma expansão razoável, mas até 98 essa cobertura de saúde da família era bem limitada, mas em 2011 é basicamente, virtualmente 100%. Né? Você vai ter alguns municípios mais ricos, até em São Paulo e no Sul, que não vão ter, mas é virtualmente 100%, é aquele período que eu tinha mencionado para vocês anteriormente. Tá? Então, ao invés de mostrar os resultados da nossa análise estatística para vocês com tabelas e números, na verdade, eu vou mostrar usando um artifício que a gente usa nessa literatura, que é esse gráfico, esse tipo de gráfico. Tá? Vou gastar 2 minutos aqui, acho que eu estou tranquilo em tempo, então vou gastar 2 minutos com vocês só explicando o que esse gráfico quer dizer, porque, na verdade, ele é muito intuitivo, e eu vou ter vários gráficos parecidos com esse, né? Então, esse gráfico vem de uma análise estatística essa análise estatística que eu mencionei para vocês anteriormente, de diferenças e indiferenças, e depois de estimar os resultados estatisticamente, você meio reorganiza a informação para que ela seja mais apresentável, digamos assim, nesse tipo de gráfico. Tá? Então, deixa eu pegar um caso aqui que vai ficar claro. Não vou pegar esse aqui, tá? Que é número de visitas a domicílios por alguém com college degree, né? Ou seja, um médico, provavelmente pode ser um enfermeiro também, né? Um médico ou um enfermeiro que, de fato, foi visitar alguém num domicílio, né? Que estava com alguma doença. O que esse gráfico indica, essa linha tracejada é a data da chegada do Programa Saúde da Família no município. Tá? E os anos para trás e para frente são os anos medidos em termos relativos em comparação com essa data de chegada. Então, essas datas não são datas cronológicas, porque a data de chegada vai ser diferente para cada município, né? Então, na verdade, o que você está falando é o seguinte: em média, quando o Programa Saúde da Família chegou no município, você começou a ver alguma mudança no atendimento por pessoal de saúde com curso superior nos domicílios, né? Então, é tudo medido, tudo aqui está medido em comparação com esse ano base. Na verdade, o ano imediatamente anterior a esse ano base é normalizado para 0, então ele vira o padrão. Então, por exemplo, o fato desses pontos estarem... O ponto aqui é o efeito que o modelo estima, e essas barrinhas são os intervalos de confiança. Né? Agora, com os testes dos experimentos, com as vacinas de Covid, todo mundo também já ouviu falar em testes de intervalo de confiança, essas coisas. Né? Então, o fato desses pontos estarem flutuando em torno do 0 aqui quer dizer basicamente o seguinte: nos anos imediatamente antes do Saúde da Família chegar, não parecia ter nada acontecendo muito especial nesse município. Você não tinha um aumento no número de visitas de pessoas de saúde aos doentes em suas próprias casas, não tinha nada disso acontecendo. No ano que o Saúde da Família chega no município, você tem um aumento disso e, na verdade, você vê isso aumentando de forma consistente depois. Né? E, de novo, é tudo em termos relativos, então não é o mesmo ano para todos os municípios. Em alguns municípios vai ser um ano, em outros municípios vai ser outro ano, e é isso que a análise estatística permite que a gente faça, que é limpar todo o resto e alinhar todos os municípios pelo ano da entrada. Né? Então, a forma de ler esse gráfico é: na verdade, esses municípios não pareciam estar fazendo nada muito diferente em termos de atendimento de saúde. Quando eles entram no Saúde da Família, isso realmente se expande. E parece que o atendimento a domicílios aumenta muito com pessoal qualificado de nível de ensino superior. Isso aqui é gastos municipais em saúde per capita. Mesma coisa parece acontecer em gastos municipais em saúde per capita.
o que não é muito surpreendente, porque, na verdade, o Programa Saúde da Família era meio um grant do governo federal. Então, recebia transferência de recursos do governo federal. Então, essa figura aqui é basicamente um sanity check, né? Um reality check. Assim, de fato, o programa estava existindo mesmo, né? Os dados fazem sentido. Quando o município entrava no Saúde da Família, ele estava recebendo mais recursos para gastar em saúde do governo federal e, de fato, estava gastando mais em saúde, né? E aí vem a gente começa a entrar na parte mais substantiva, né? Esses dois aqui estão falando que assim, o programa de fato funcionava. Os municípios gastam mais em saúde, os domicílios da área de cobertura do programa começam a receber de fato mais visitas. Você pode pensar aqui uma pessoa idosa com diabetes recebendo alguma forma de supervisão de um agente de saúde, nesse caso não é agente de saúde porque tem curso superior, então seria de um enfermeiro vindo visitar, ou um médico vindo falar com alguém que tem alguma outra doença crônica, coisas desse tipo, né? E aqui é o processo de reestruturação, né? Que foi um processo de mudança, sair de tratamento hospitalar. Então, você vê que, na verdade, depois da entrada de saúde da família, depois de algum tempo, você tende a ter alguma redução nos leitos hospitalares per capita dos municípios e, na verdade, você se movendo na direção de um atendimento mais ambulatorial. Então, outpatient procedures basicamente as pessoas estão tendo mais consultas de fato, né? Apesar de você estar reduzindo os hospitais. E aí vocês podem falar, pô, mas reduzir o hospital é uma coisa boa? Não, você pegar países de nível médio de desenvolvimento e países desenvolvidos ao longo dos últimos 20 anos, agora talvez com a Covid isso pode mudar pela questão crônica da Covid, mas até esse momento, na verdade, leitos per capita têm sido reduzidos nas últimas décadas, porque a ciência médica está melhorando, né? Então, a gente costumava ter condições que a gente não sabia tratar e que o indivíduo passava anos no hospital. Isso que é cada vez mais raro. Então, isso é uma tendência normal que a gente vê nos países desenvolvidos e nos países de renda média intermediária nos últimos 30 anos, eu diria. Tá? Então, de fato, parece ter tido alguma reestruturação no sentido de tirar recurso de hospital e passar recurso para ambulatorial, né? Para expandir consulta, que é o que você esperaria. A gente vê um resultado disso também efetivo em termos de acesso em outras dimensões, mesmo acesso hospitalar para coisas graves. Então, primeiro, isso aqui é o número de mulheres grávidas que tiveram pelo menos 7 visitas pré-natais. A mesma coisa você vê que a partir da chegada da saúde da família, 7 visitas pré-natais, pelo que eu entendo, a recomendação da Organização Mundial de Saúde do que deveria ser minimamente necessário, né? Você começa a ter uma expansão de acesso. Então, isso aqui é o que a gente interpreta como expansão de acesso, né? Essa questão de procedimentos per capita, né, de consultas per capita, já era acesso, mas aqui também, claramente, você tem uma questão de expansão de acesso em termos de pré-natal. Tem um aumento leve, que é muito pequeno, não é quantitativamente muito significativo, mas tem um aumento leve de partos em hospitais. Na verdade, o Brasil já tem um nível elevado de partos hospitalares, então o aumento não é muito significativo. Você tem um aumento, isso aqui é uma taxa de hospitalização materna, né? Então, é o número de mães tendo acesso à hospitalização por motivos que não são relacionados ao parto em si. Não é hospitalização para o parto, é hospitalização para complicações do parto, né? E aí você pode pensar, bom, mas então isso quer dizer que isso é uma... De novo, aqui poderia ser uma questão de você não conseguir distinguir o que é acesso do que é uma deterioração da condição de saúde. A princípio, você não pode dizer se, na verdade, as mães estavam tendo mais problemas ou se, na verdade, agora mães que têm complicações estavam tendo acesso a hospitalizações que elas não tinham anteriormente, né? Então, sozinho esse gráfico não consegue distinguir essas duas coisas. Mas o fato é que a gente mostra que saúde materna está melhorando, né? Então, a gente mostra que, na verdade, a gente mostra a mortalidade materna especificamente também no artigo, mas a mortalidade materna é mensurada de uma forma muito ruim no Brasil. Então, a gente mostra que a mortalidade de mulheres em idade reprodutiva por número de nascimentos, ela cai exatamente também coincidido com a entrada do SUS, com a entrada do PSF nessas áreas. Então, muito provavelmente, esse aumento de hospitalização, na verdade, está associado a uma melhor racionalização desse uso de recurso hospitalar e a mães tendo acesso a um tipo de tratamento
que não tinham anteriormente, né? E o resultado final de saúde materna está aumentando, está melhorando, né? E aqui a mortalidade materna como uma proxy para isso. E, de forma mais marcante, esses resultados, de fato, são muito significativos. A última coisa que eu vou mostrar em termos de resultado é resultados sobre mortalidade infantil, né? Que são fortíssimos, mesmo em termos relativos. Então, você tem que a chegada do SUS, a chegada do Saúde da Família tem um efeito duradouro e persistente sobre a mortalidade infantil, que é de uma ordem de magnitude que não é trivial. Devia ter trazido os números aqui, mas não tenho agora. Eu acho que depois de 8 anos, se não me engano, a redução de algo como em torno de 10 a 15% na mortalidade infantil. Pode até ser um pouco acima disso, eu devia ter colocado aqui, não coloquei. Isso vem mortalidade nos diferentes momentos durante o primeiro ano de vida. Mortalidade fetal, que você esperaria uma queda na mortalidade fetal, dado que você está aumentando o acesso a pré-natal. Se você está aumentando o acesso a pré-natal, você vai ser capaz de detectar problemas na gravidez antes de se preparar para isso. Então, você está reduzindo a mortalidade fetal, você está reduzindo a mortalidade, que é chamado, aqui é até menos do que perinatal, né? Perinatal, normalmente, nos primeiros 7 dias de vida, mas a mortalidade nas primeiras 24 horas, que é aquela criança que nasceu em condições extremas e que antes provavelmente nasceu em condições extremas sem estar com a preparação adequada, sem a equipe médica suficientemente adequada, sem a mãe ter sido suficientemente bem tratada, você tem uma redução substantiva nisso e também uma redução bem grande no primeiro mês de vida de mortalidade. Então, os efeitos de mortalidade infantil são realmente substantivos. Tá? E esse é o último resultado que eu queria mostrar para vocês. Então, só para fechar essa parte do SUS e passar rapidamente pela discussão posterior que eu queria fazer, a gente tem o que a gente documenta e outras pessoas documentaram de outras formas, estudos às vezes um pouco mais qualitativos, é um crescimento substantivo de acesso e também uma melhoria de resultados. Isso parece estar, pelo menos em parte, associado a essa racionalização maior no uso de recursos dentro do sistema de saúde. De forma geral, eu não mostrei esses resultados para vocês, mas vou só mencionar. De forma geral, foi um movimento muito equalizador, né? Apesar de que, no fundo, tem alguma heterogeneidade entre regiões. Então, o que a gente mostra no artigo é quem realmente se beneficiou foram as pessoas mais pobres em áreas não muito pobres, né? Então, pessoas pobres em lugares com uma infraestrutura de saúde bem estabelecida foram as pessoas que, de fato, tiveram os maiores ganhos. Então, tem uma questão aí de integração entre os diferentes níveis. Então, lugares muito remotos, onde o Saúde da Família operava sozinho, sem ter contato com o hospital próximo, os efeitos não foram tão substantivos, né? Então, tem muito espaço para melhoria, mas é uma história inequívoca de sucesso, né? E, às vezes, o debate no Brasil não tem isso em perspectiva, e é uma perspectiva que a comunidade de saúde pública internacional tem, né? Então, há poucos anos atrás, teve um special issue da Lancet, agora também todo mundo deve estar familiarizado com os estudos de Covid, etc., um dos principais periódicos de medicina e saúde pública do mundo, teve um special issue da Lancet que foi dedicado ao SUS e à saúde da família. Ele era inteiro sobre o sistema brasileiro de saúde, né? Por causa de como ele é visto como um sucesso no contexto de um país em desenvolvimento com algum state capacity, né? Então, é um sistema sofisticado em alguma dimensão, e acho que num contexto subsaariano da África, às vezes, não seria viável. Então, vou passar rapidinho aqui, eu tenho acho que 1 ou 2 minutos, se eu não estou errado, Mário, por favor, me corrija. Vou passar muito rapidinho por uma... obrigado. Uma geral bem rápida, que eu acho que inevitavelmente seria provocada esse tipo de questão, sobre o SUS nesse contexto mais recente da pandemia. Acho que é óbvio para todo mundo hoje que o Brasil teve uma performance particularmente ruim, né? Acho que hoje é o 9º lugar em termos de taxa de mortalidade no mundo, em termos de mortes oficiais, segundo. Para colocar em perspectiva o número de mortes durante a epidemia da Covid até hoje, em termos de ordem de magnitude, é mais ou menos 10 vezes a morte por violência que a gente vê todo ano no Brasil, né? Que é um dos grandes problemas de saúde pública no país também.
e, na verdade, a segunda pior performance da América Latina, atrás apenas do Peru, estou pensando em termos de taxa de mortalidade, né? Atrás apenas do Peru, que é a pior performance do mundo, né? Entre o Peru e o Brasil, tem vários países do leste europeu, né? Então, o topo da lista de mortalidade por Covid no mundo é América Latina e leste europeu. Até, curiosamente, níveis, talvez assim, níveis intermediários ali de desenvolvimento que te dizem alguma coisa sobre os problemas. E a gente sabe que isso é uma combinação de vários fatores que foram amplamente documentados, então, na verdade, a aderência é muito ruim e pouco apoio a medidas não farmacêuticas, um começo de vacinação muito, muito, muito lento e uma escolha pobre de métodos, mesmo dos métodos farmacêuticos, obviamente, né, desnecessário dizer, e, na verdade, uma coisa que talvez mais, que é difícil dizer qual é a mais gritante, mas uma coisa também muito gritante é que, desde o início, basicamente, estrategicamente, um abandono de qualquer tentativa de monitoramento a nível populacional, né? Você tem governos locais que tentaram fazer isso, mas a nível populacional, de governo, em termos de estratégia, desde o primeiro momento, mesmo no período Mandetta, abandono imediato de qualquer esforço de, né, o que chama test, trace and isolate, né? Assim, de testar, monitorar e isolar. Isso nunca houve nenhuma tentativa formal disso, né? E, obviamente, cada um desses fatores cumpriu um papel importante nisso, né? Então, de certa forma, vou falar rapidamente, tendo em perspectiva essa discussão que a gente teve do SUS, o que eu acho que poderia ter sido diferente, tirando o que é o óbvio ululante, né? Tirando comportamentos psicóticos de governantes e tirando pessoas desequilibradas, assim, mesmo, né, quando tentou-se fazer uma coisa minimamente séria, erros que eu acho que foram grosseiros, né, que poderiam ter sido feitos de uma forma melhor, né? Então, de novo, tirando as coisas que precisam de tratamento psiquiátrico, né, dos nossos governantes, né? Acho que tem dois pontos fundamentais aqui, né, que foram explorados de forma muito ruim, né? Um é que existe essa rede de clínicas de saúde da família hoje no país, que é uma rede extremamente densa, né? É provavelmente o braço do governo no Brasil mais próximo da população. Provavelmente não tem nada mais próximo da população hoje do que isso, né? Cobre 64% da população. Quando eu digo que cobre 64% da população, é de fato aquela casinha ali numa cidade pequena, onde eles vão mais ou menos conhecer todo mundo mesmo, né? E mesmo que eles não conhecem, vão ter uma ideia de quem é mais ou menos que vive ali, né? E isso existe, isso é uma realidade, né? Esse é um ponto. O outro ponto é a questão de capacidade de vacinação, né? Em termos de logística e infraestrutura, é relativamente fácil, não é um esforço para o Brasil vacinar 2 milhões de pessoas por dia. Isso aconteceu várias vezes ao longo, agora nesses últimos anos, nesses últimos meses, desculpa, né? Nesses últimos meses, quando a vacinação decolou, vários dias a gente passou de 2 mil, vários dias se passou de 2 milhões e 500 mil pessoas, sem grandes esforços, não é uma mega campanha, mega conscientização, não. Fácil, vacinar mais de 2 milhões de pessoas é fácil. Um país tem um nível de sentimento anti-vacina muito baixo, né, comparado com a Europa e com os Estados Unidos. Então, a gente está vendo hoje números de adesão em várias cidades, passam de 100%, porque tem gente que vem de outra cidade e toma vacina. Em maioria dos lugares é acima de 90%, né? Na maioria dos lugares é acima de 90%. Então, tem duas coisas que eu acho que de fato foram, acho que um pouco chocantes, nem se tentar isso em momento algum. Um é relacionado a testagem, acompanhamento e isolamento, que era ter usado essas clínicas de saúde da família desde o momento zero como uma forma de monitorar e de tentar, de alguma forma, né, dar informação e orientação para a população, para testar a população e para tentar isolar e acompanhar de alguma forma, né? Isso mesmo no momento Mandetta, quando existia alguma direção, isso nunca foi pensado de forma estratégica, né? E acho que esse, de certa forma, acho que é o erro mais básico, porque o sistema estava montado e existia, e ele, de certa forma, existe para isso, porque ele monitora a dengue, vai monitorar num ano normal, vai monitorar a incidência de diabetes na população mais idosa, e estava lá, né? E certamente alguns municípios fizeram isso por conta própria, né? Nem sei se algum estado tomou essa iniciativa, mas essa estratégia jamais existiu,
né? E também, né, mas aí envolve essas outras dimensões que eu mencionei anteriormente, você poderia ter usado esses postos como um canal de comunicação com a população local, de dar orientação sobre o uso de métodos não farmacêuticos, sobre melhores procedimentos, etc. e tal, né? Outra questão de vacinação, né, que eu acho que já foi dita milhões de vezes, mas eu acho que a gente, voltando atrás e colocando em perspectiva, né, acho que, obviamente, as pessoas falam da dificuldade do acesso no começo, quando mesmo os países desenvolvidos estavam meio que se engalfinhando ali, Europa, Estados Unidos, se engalfinhando no começo para ter acesso a vacinas, e que teria sido difícil, né? Mas um esforço inicial que já deixasse a coisa mais ou menos pronta. E a partir de abril, por exemplo, me pareceria realista, a partir de abril você ter uma quantidade massiva, né? Quando, no fundo, a gente começou a tomar iniciativas mais sérias a respeito de vacina em fevereiro, março, quando a coisa começou a apertar para o governo, né? Mas se isso, então, quer dizer, contando um delay considerável em relação aos países desenvolvidos, se vacinas tivessem chegado massivamente em abril, população adulta, em 3 meses você poderia ter completado a vacinação, né? Então, você pode pensar assim, final de junho, você poderia ter completado a vacinação, né? Então, acho que qualquer conta que for feita, uma conta sem uma conta conservadora, eu acho que certamente 100 mil mortes evitáveis, sem grandes esforços, eu acho que teriam sido possíveis, né? E acho que realmente sem grandes esforços, como eu disse, né? Mas teria sido relativamente fácil. Bom, só para falar um pouquinho de desafios, eu não vou entrar muito em detalhes, tem algumas coisas que as pessoas têm em mente, que acho que são os grandes desafios do SUS. Uma é esse envelhecimento da população e uma mudança do perfil epidemiológico, cada vez mais associado a doenças de fases de idades mais avançadas, e isso vai exigir um certo redesenho do sistema. Então, o sistema chegou com esse foco muito grande em saúde da criança, supervisão de partos, acompanhamento de gravidez, esse tipo de coisa. Então, isso exige um redesenho. E outra coisa que também aparece no nosso artigo e também é apontado na literatura mais saúde pública, eu acho que existe uma necessidade de integrar melhor esses lugares isolados, né? Então, nos lugares mais isolados, que não têm acesso às esferas superiores do sistema de saúde, isso acabou não funcionando. Essa chegada do SUS de saúde da família acabou não sendo tão efetiva. Eu vou parar por aqui, então, agradeço e peço desculpas por passar do tempo. Muito obrigado, Mário. Obrigado, professor. Não, acho que aqui eu estava recebendo umas perguntas aqui, acho que você já cobriu algumas nesse slide final de etapas, de desafios, né, futuros. Eu acho que tinha até a questão de dados, né? Porque hoje, agora, durante a pandemia, pelo menos houve essa impressão de que faltavam muitos dados, não eram acessíveis, né? Até por isso teve esforços paralelos, né? Seja da mídia, etc., né? Mas, em geral, em saúde no Brasil, com disponibilidade dos dados, qualidade, e se isso diminuiu mais recentemente ou não, talvez com governos mais recentes. Os dados de saúde no Brasil são muito bons, né? Espero que eles continuem lá. Obviamente, é uma questão de acesso e de divulgação, né? E da presteza aí do Ministério em fazer determinadas compatibilizações, né? Em geral, os dados de saúde do Brasil são muito bons, principalmente a partir ali, de final dos anos 90, anos 2000, né? Então, o Brasil tem dados de internação, dados de nascimento, tudo isso sistematizado, dados de procedimento por procedimento do SUS. Existe um movimento, existia, né? Tem que falar tudo meio no passado, mas existia um movimento até recentemente de, inclusive, permitir que pesquisadores começassem a acessar dados identificados, né? Então, você ligar uma criança que nasceu com uma condição de saúde, você conseguir ligar essa criança no sistema e ver que 10 anos depois ela revisitou o sistema para tratar de uma outra coisa e acompanhar isso no longo prazo. Então, existe essa agenda, né? Então, os dados em si são muito bons, os dados administrativos, acho que estão se tornando melhores à medida que o tempo passa. Obviamente, a questão de acesso mudou recentemente, a questão de abertura para diálogo, né? Isso exige
essa questão de compatibilização de dados exige uma vantagem, uma vontade política, uma vontade de ser transparente, ser analisado e ser avaliado como formulador de política pública, e isso, obviamente, mudou, né? E acho que o caso que vocês mencionaram de uma estatística totalmente básica, que é simplesmente contabilizar número de mortes e número de internações, que é uma coisa trivial, ilustra a ponta do iceberg disso. Mas, ainda assim, obviamente, o Ministério da Saúde, o time técnico do Ministério da Saúde é hipercapaz, né? É muito qualificado, né? Espero que sobrevivam aos tempos atuais. Thomas, tem alguma pergunta? Eu gostaria muito de, primeiro, agradecer, Rodrigo, excelente palestra, muito interessante. É difícil sair da sua palestra sem concluir que o SUS, até agora, nas primeiras décadas, tem sido um sucesso absoluto. E a minha pergunta diz respeito a duas coisas. Será que o apoio popular vai ser mantido para o SUS após a pandemia, em que o desempenho relativo do sistema de saúde no Brasil não foi muito bom, por os motivos que você alegou? Isso vai minar, em certo sentido, o apoio político, o investimento que o Brasil fará no sistema de saúde. E também você falou uma coisa que é muito notável nos Estados Unidos, que é uma tendência, você mencionou, acho que brevemente na tela, uma tendência ao aumento da desigualdade em acesso à saúde. Você acha que colocou isso como um risco? E eu gostaria de saber mais sobre esse assunto também. Ambas têm a ver com desigualdade de acesso à saúde, apesar das grandes vitórias, a desigualdade aumentando futuramente. Muito obrigado. Obrigado, Tom. Só avisando, só para não que a gente daqui a pouco tem que encerrar só. Eu não sei se a Diana tem alguma mensagem, que ela tem outro compromisso, Diana, final, senão a gente continua. Bom, realmente, desculpe, Rodrigo, eu vou ter que sair, que eu tenho um compromisso, mas parabéns, é muito interessante, realmente incrível como estava precária a saúde aqui no Brasil, parecia realmente Afeganistão ou Subsaara, e como a gente evoluiu, é fantástico, realmente dá para a gente a impressão que estamos muito melhor do que a gente acha, muitas vezes, então foi uma coisa muito positiva. Eu agradeço muito pela sua presença e eu deixo você com o Mário. Sim, a gente vai seguindo. Então, Rodrigo, você só me avisa se precisar sair em breve para continuar as perguntas aqui, mais talvez uma ou duas, e essa do Thomas agora. Obrigado, Diana. Eu tô tranquilo em termos de tempo. Obrigado, Diana. Obrigado, Thomas, pela pergunta e pela presença. Bom revê-lo. Eu acho que as primeiras décadas do SUS foram um sucesso retumbante.